Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Reforma trabalhista passará por nova análise. Nesta primeira semana de 2023, o novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, tomou posse do cargo e já indicou possíveis mudanças na reforma trabalhista. A chamada reforma trabalhista foi uma série de mudanças nas leis sobre trabalho em 2017. Ainda que receba a aprovação de alguns setores, estas alterações também encontram críticas, as quais indicam certo prejuízo aos trabalhadores. De acordo com o ministro, portanto, será necessário fazer uma nova análise destas regras. Abre aspas. Quero declarar que iremos, em pouco tempo, por meio de diálogo tripartite e juntamente com o Congresso Nacional, construir uma legislação que modernize os nossos sistemas sindicais e de relação do trabalho. Fecha aspas, defendeu ele. No entanto, Luiz Marinho indica que não haverá uma revogação total destas regras. Para ele, o ideal será uma revisão parcial, isto é, revendo aquilo que precisa mudar e o que pode se manter. Revisão será parcial. A cerimônia de posse de Luiz Marinho ocorreu na última terça-feira, dia 3 de janeiro. Na ocasião, ele afirmou que as novas medidas trabalhistas seriam fatiadas, ou seja, sem precisar rever toda a reforma trabalhista. Abre aspas. Não será uma reforma completa enviada ao Congresso. Nós vamos construindo, ou seja, elas serão fatiadas. Fecha aspas, declarou ele. Contudo, o ministro não especificou quais seriam as partes que sofreriam alterações. Abre aspas. Será necessário mexer em trechos. Nas próprias centrais não falam mais em renegociação total do que foi feito. Aliás, lá naquele momento já eu ponderei e disse que não é o caso de um processo de revogação pura e simples. É o caso, sim, de construir um novo marco no trabalho, uma nova legislação trabalhista que contemple, em especial, a proteção dos desprotegidos atualmente. Fecha aspas, defendeu ele. Assim, mesmo sem determinar quais serão todas as mudanças de forma mais objetiva, o ministro falou sobre algumas prioridades. O foco será em valorização salarial. Ainda que não se saiba em específico os pontos de mudança na reforma trabalhista, o ministro já indica que o foco será na valorização salarial. Portanto, a pasta do trabalho deverá enviar uma proposta que valorize o salário mínimo brasileiro. Abre aspas, é possível mudar detalhes da política anterior, mas ela será a espinha dorsal, fecha aspas, declarou, se referindo à política de salário mínimo nos governos do PT. Esta política anterior, por sua vez, considerava não apenas a elevação da inflação, o que apenas garante uma correção básica do valor, como também promovia aumento real. Isso significa que o salário mínimo se atualizava de forma a melhorar o poder de compra do cidadão. Recentemente, inclusive, houve a mudança do salário mínimo de 2023 pela equipe de transição do atual governo. Antes de tomar posse efetivamente, este grupo, em acordo com o Congresso Nacional, entrou em acordo com o Congresso Nacional pela PEC de transição. Assim, foi possível alterar o valor do salário mínimo, que seria de R$ 1.302, para a quantia atual de R$ 1.320. Quais serão os outros pontos da mudança? Indo adiante, uma das prioridades será a proteção dos trabalhadores não clássicos, como, por exemplo, os de agricultura familiar ou de aplicativos. O que se refere a motoristas de aplicativos, então, o ministro indica que não haverá contratação por carteira assinada, isto é, esse trabalhador continuará com a mesma classificação de autônomo. No entanto, poderá contar com maiores garantias, como melhoria na remuneração. Abre aspas. Hoje, você tem trabalhadores que nem desejam o formato CLT anterior,
mas que necessitam de uma proteção social, previdenciária e, acima de tudo, de qualidade de remuneração. Tem trabalhadores trabalhando 14 horas ou 16 horas por dia para levar o leite para casa. Isto é um trabalho semi-escravo. Fecha aspas, explicou o ministro. Além disso, é possível que a nova reforma trabalhista trate de assunto de interesse para quem é MEI, microempreendedor individual. Neste sentido, o ministro indica que será possível fazer ajustes para o modelo de trabalho daqueles que são autônomos e pequenos empreendedores. Abre aspas. Desvirtuaram o MEI em um processo coletivo de trabalho. Uma linha de produção, por exemplo, não cabe o MEI. Essa desvirtuação está acontecendo no mercado de trabalho. Fecha aspas, defendeu ele. De acordo com Luiz Marinho, portanto, os micros e pequenos empreendedores estão enfrentando contratos ilegais dentro de linhas de produção, funcionando como mão de obra barata. Gleice Hoffmann fala de desafio ao revisar a reforma trabalhista. Segundo a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann, o ministro Luiz Marinho encontrará desafios na revisão da reforma trabalhista. Abre aspas. Você vai ter o desafio de conduzir a revisão da reforma trabalhista para que a gente possa conduzir os erros e conduzir essa legislação, incluindo milhões de trabalhadores que não têm emprego formal e estão dando duro para sobreviver. Fecha aspas, declarou a presidente do PT. No entanto, Gleice Hoffmann não deu maiores detalhes sobre quais serão estas mudanças. Sabemos também que o Ministério da Previdência participará dessas mudanças. Além do Ministério do Trabalho, a pasta da Previdência também fará parte de alterações da reforma trabalhista. Nesse sentido, o ministro Carlos Lupe, já em 1º de janeiro, afirmava a criação de uma comissão tripartite, isso é, um representante da classe patrimonial, bem como da classe trabalhadora e, por fim, do governo. Abre aspas, quero ver o que foi dramaticamente prejudicial ao trabalhador para elaborar eventual proposta, fecha aspas, declarou o ministro durante a posse do presidente Lula. A defesa de uma união para o diálogo se estende aos outros membros da nova gestão. Nesse sentido, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, também falou sobre o assunto na última segunda-feira, dia 2 de janeiro. Na ocasião, o ministro declarou que deveria ocorrer a criação de um conselhão, a fim de debater a reforma trabalhista. Isso é, de forma a cumprir com promessas eleitorais do presidente Lula. Abre aspas. O presidente Lula disse na campanha que, em relação à reforma trabalhista, vai botar todo mundo para dialogar, os empregados, os patrões e a sociedade. Nós vamos ajudar nesse diálogo, com uma formatação que possa atender ao conjunto da sociedade brasileira. Fecha aspas, declarou ele. Além disso, de acordo com Márcio Macedo, será necessário ter também um diálogo com movimentos sociais. Contudo, o ministro não definiu um cronograma para que se iniciem as negociações. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.